Ah, 13h15. 1h15. Olha, estamos aqui com a psicóloga Cíntia Moreira. Cíntia Moreira. Vamos falar sobre o Era para ter vindo na semana passada, né? Hoje está com 8 dias, por sinal. Acabou não dando tempo. Não, na verdade a rádio. A rádio aconteceu um problema, né? Com o nosso transmissor. E que, inclusive, né? A gente ainda não está 100%, né, Dinho? É bom que se diga aos nossos ouvintes, mas em breve a gente volta com a nossa potência total. Muito bem, estamos aqui com a psicóloga Cíntia. Boa tarde, Cíntia. Bem-vinda aqui ao programa Na Boca do Povo. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, né, para a nossa população e para a sociedade no todo. E muito importante, a gente sempre vem relatando aqui suicídios que acontecem em nossa região. E Deus estava falando aqui que nesta pandemia, não é, esse um pouco mais de um ano da pandemia, o caso de suicídio tem ocorrido com bastante frequência no Brasil, né? E aqui na nossa região não foi diferente, porque de Pesqueira para cá, né, Nilson? Muitos casos que aconteceram, né, aqui. E o que se deve a esse suicídio, doutor? É o confinamento? A senhora que é psicóloga tem mais propriedade de falar sobre isso. Sim, Dinho. A gente vê que a pandemia ela tem sido gatilho para muitos transtornos mentais. O principal deles é a depressão. Mas não só isso, né? Quando a gente fala sobre prevenção ao suicídio, a gente lembra da depressão porque ela é uma das maiores causas. Mas nos lugares onde não há emprego, onde não há pelo menos as necessidades básicas saciadas, há o desespero. E em meio ao desespero, a falta de sentido, ela vem junto, né? Para que eu vou viver? Como é que eu vou viver essa realidade tão complicada, tão difícil, se eu não tenho como colocar comida na mesa e vejo os meus filhos passando fome? Então, a pandemia, ela trouxe muitas dificuldades, tanto financeiras como mentais, e também vem a questão do medo, né? Durante a pandemia, as pessoas ressaltaram o medo de morrer, o medo de perder alguém, o medo de perder emprego, né? E isso, querendo ou não, o pensamento de tirar a própria vida vira uma saída, que não é a saída, mas vira uma possibilidade de saída para muitas pessoas. É verdade. Isso a gente pode falar que pode acontecer com frequência em cidades pequenas, porque a senhora falou aí, por exemplo, de emprego, que não tem emprego, a falta de emprego. E a gente sabe que município pequeno não tem indústria, não tem emprego suficiente para toda a população, né? Então, poderia-se dizer que as cidades pequenas é mais propenso para esse tipo de caso? Possivelmente. A gente está falando com relação à pandemia, né? Que a gente viu o fechamento de muitos pontos comerciais, né? Então, a economia ela foi abalada. Pessoas que perderam o emprego. Isso, pessoas que perderam o emprego, como é que elas vão se manter? Né? Como é que elas vão manter a família? E em cidades pequenas a gente sabe que as oportunidades são menores, né? Mas em cidades grandes também, grandes indústrias foram fechadas. As portas. Isso. Eu imagino um cara que tem, por exemplo, 60, já perto de se aposentar, com 56 anos, 57, de repente perde o emprego, perde tudo, né? Como é que fica a cabeça de um pai de família, né? E aí pode realmente, como dizia a avó, dar a bilula na cabeça e pode falar muito disso. Doutora Cíntia, qual foi, está sendo, na verdade, o trabalho de vocês nesse Setembro Amarelo? E por que o mês de setembro? Se tem alguma coisa assim relacionada, que é o mês que vocês acabaram escolhendo, não vocês, né, mas pelo menos as pessoas responsáveis acabaram escolhendo o mês de Setembro Amarelo para esse combate. Certo. O mês de setembro, ele é o Setembro Amarelo, já não recentemente, né? Há muito tempo a Organização Mundial da Saúde, ela preconizou esse mês relacionado ao Setembro Amarelo, porque foi justamente um mês relacionado a um jovem americano que estava muito bem na sua vida, tinha reformado seu Mustang amarelo, né? E aí ele cometeu suicídio no próprio carro. E aí a família, após o acontecimento, eles saíram entregando fitinhas às pessoas que estavam presentes no velório, fitinhas amarelas, simbolizando o carro, né? Certo. Para que as pessoas lembrassem, né? E as pessoas observassem aos familiares ou quem está ao seu redor, que muitas vezes a pessoa que está com depressão, que a pessoa está passando por um sofrimento, ela não demonstra. E aí quando vem acarretar, né, o suicídio,
Às vezes as pessoas ficam se perguntando por que isso, por que essa pessoa, por que ele fez isso, por que não pediu ajuda, por que não falou. Fato parecido aconteceu com um filho, na verdade, da cantora Valquíria Santos. Sim. Não sei se a senhora tomou conhecimento, Sim. claro, né? Inclusive na Paraíba e algumas regiões de outros estados aí, criaram inclusive até uma lei baseada justamente filho dela, né? no filho dela. É difícil uma pessoa que está com depressão procurar ajuda, não? Então, ainda existe o preconceito, né? Infelizmente, e as pessoas acham, eu vou para o psicólogo não, porque é coisa de doido, não vou para psiquiatra, que é coisa de doido. Acho que é isso, na verdade. Eles acham que é isso. E aí, assim, tem gente também que levanta a bandeira e diz, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Fora os preconceitos que a gente escuta, né? A depressão é frescura, é falta de Deus, é para chamar a atenção. Então, essas coisas impedem que as pessoas procurem os profissionais. Vejo que, com o passar dos anos, esse preconceito está quebrando. Que bom que está quebrando. Mas ainda existe. A procura, pelo menos para nós, né, profissionais do município, tem sido alta. E a gente está contando com o suporte tanto das profissionais como de outras pessoas para nos ajudar também. Eu tenho dados aqui que 13 mil suicídios todos os anos acontecem no Brasil, mais de 1 milhão no mundo. Não sei se tem esses dados em mãos, mas como é que está a questão aqui no município de Lajeado? No município, assim, se eu não me engano, aconteceu 2 ou foi 3 esse ano. Né? Se eu não esteja enganada. É um índice pequeno, mas ainda é grande, porque essas vidas poderiam ser poupadas, né? Elas poderiam estar aqui vivendo e por alguma razão não estão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Entre adolescentes, a gente sabe que a pré-adolescência, até ele se tornar um jovem, passa pela adolescência, muita coisa se passa. Eu digo isso porque eu já fui jovem também, todo mundo aqui já foi, continuo sendo, amém. Se passa muita coisa, inclusive tirar a própria vida, porque acha que não está fazendo correto, não tá. Acontece isso com muitos jovens. Quais são os primeiros sinais que os pais devem. Opa, acendeu aqui a luz amarela aqui para mim. Um adolescente que se tranca o tempo inteiro no quarto, que não quer interagir com as pessoas, que de repente não quer ir mais para a escola, não fala com ninguém, não conversa com ninguém. O isolamento é uma das coisas, mas não quer comer, não quer se alimentar, deixa de fazer as coisas que rotineiramente fazia e passa a não fazer mais. Isso acontece não só com o adolescente. Foi bom você falar da adolescência porque é uma fase de transição. Né? E nessa fase a gente começa a se questionar demais, começa a se comparar. Aí usando o exemplo do filho da cantora Valquíria, né? A pressão nas redes sociais também é muito grande para que esse adolescente... E isso aqui contribui também. Isso, celular. As redes sociais. Pra isso. Muito, muito, muito. Porque o adolescente, ou o jovem, começa a observar vidas perfeitas que a gente sabe que não é perfeita. Padrão de vida. E acha que aquele é o padrão. Vida, Então, se eu não tô como daquela pessoa, então eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Eu vou procurar coisas que estão fora da minha realidade. Aquele politicamente correto, né? Que as pessoas tanto cobram e não fazem. Exatamente. Porque quem mais cobra é quem não faz, não é? E começa a se cobrar muito. Eu acredito que a terceira idade também é preocupante, né? Porque a pessoa se sente excluída, não se sente inserida mais naquele quadro, naquele ambiente, também é preocupante, né? Isso, porque o idoso, né? Muitas vezes ele não está mais ativo. Não se sente mais ativo na sociedade. E aí, às vezes, é esquecido pela família. Os familiares quase não buscam saber ou vão visitar. Por isso que é importante, você que tem idoso, né, estar sempre presente na vida do idoso. E não é porque eu estou idosa que eu não posso fazer nada, que eu sou inútil no mundo, né? Quando a gente fala com relação ao suicídio, depressão, a gente fala muito sobre o sentido da vida. Então, durante o nosso percurso de desenvolvimento humano, a gente vai encontrando sentidos. Eu costumo dizer que sentidos não pode ser só uma pessoa, não pode ser só a família, não pode ser só o trabalho. Porque o trabalho eu posso perder. Eu também posso perder alguém da minha família. E aí, o que é que vai sobrar da minha vida? O Mário Sérgio Cortella tem um livro que ele fala sobre sua biografia, e ele diz que chegou para os filhos deles ainda criança e disse: quando você completar 18 anos, não sei se já leu esse livro, se vou falar para vocês qual é o sentido da vida. E os filhos dele quase todo dia perguntavam eles: qual você completar 18 anos? E aí, quando o mais velho completou 18 anos, correu no quarto dele logo cedo de manhã, 6h30, bateu na porta e disse: agora o senhor vai ter que me dizer qual é o sentido da vida. E ele disse: pois não, o sentido da vida é vaca não dá leite. E realmente não dá, né? A gente tem que se levantar cedo, se preparar, ir lá, botar o banquinho, amarrar o pedal. Tem todo um trabalho, tem todo um projeto.
Então a vaca ela nunca vai dar leite, a gente vai ter que correr, ou seja, nada vem tão fácil, a gente tem que ter um percurso para percorrer, para conseguir algo que a gente quer. E muitas vezes a gente perde esse sentido da coisa, acha que não está valendo mais nada, o que está fazendo também não está valendo a pena, não está transformando nada, e acaba achando que a única forma de resolver tudo isso é tirando a própria vida, né? Outra coisa da pandemia também, né? Muitas pessoas passaram por perdas. E às vezes mais de uma pessoa da família. Verdade. E como é que a gente vai fazer agora, né? Se desestruturou tudo. E o luto também é uma das coisas que desencadeia a depressão, quando ele não é elaborado. Doutora, eu quero aproveitar e fazer o seguinte, porque a gente tem fases, a depressão ela tem fases, né? Ela tem fases. Mas veja, a gente também não pode confundir uma dor de uma perca, uma tristeza profunda, de repente, a gente não pode tratar da mesma forma com a depressão, né? Sim. Se bem que pode levar a ela. Exatamente. Existem sentimentos que são oriundos do ser humano. Sentimentos bons e sentimentos ruins. E a gente passa por todos eles. Raiva, dor, tristeza, mágoa, alegria, euforia, enfim. Eu digo assim porque não se pode banalizar também um tema tão sério. Tudo, né? É depressão, exatamente. Então, a depressão ela é um conjunto de fatores, conjunto de sintomas. Se eu perco alguém, então eu vou ficar triste. Se aquela pessoa fazia parte da minha vida, então é natural que eu fique triste. Se eu perco o emprego, é natural que eu fique triste. Mas existe um processo de luto pela perda. Então, quando passa de 6 meses até 1 ano, que isso está afetando a minha saúde física, que está afetando a minha relação com as pessoas, com o trabalho, então ali já se instaurou um adoecimento. Então, toda dor a gente precisa senti-la. Se é uma dor da perda, se é uma raiva, se é algum tipo de sofrimento, a gente tem que sentir, eu costumo dizer assim, a gente tem que sentir até o talo. Depois que a gente terminou de sentir, a gente vai se reestruturando, ressignificando a nossa dor, assim como a perda. Então, a gente perde alguém importante na nossa vida, a gente vai precisar de um tempo de processo de luto para viver todas as fases, a tristeza, a aceitação, né? Enfim, todas as fases que já é outro assunto, outro tema. Mas a gente precisa passar por essas fases para depois a gente recomeçar. É um tema que ele é amplo. É um tema que é amplo e a gente passaria aqui 3 programas falando sobre isso. Felizmente, nosso tempo é muito pouco. Mas deixa eu só falar, antes da gente falar mais sobre o Setembro Amarelo, as ações aqui no município de Lagedo. Como seria a melhor forma de se passar por isso? Principalmente a pessoa... Tem muita gente que está nos ouvindo que talvez esteja com depressão também. Seria resiliência, com tranquilidade, procurar apenas ver as coisas boas da vida? Então, a primeira dica que eu dou é procure ajuda profissional. Por quê? Porque é através da ajuda profissional que a gente encontra o autoconhecimento. Eu vou me conhecer, eu vou saber que ponto foi que me afetou tanto para que eu consiga fazer diferente, mudar, né? E aí, talvez uma pessoa precise do que você falou de resiliência, talvez uma pessoa precise de outra coisa. Isso tem a ver com cada vida, com cada história. Por isso que a gente não pode engessar, né? O que acontece comigo pode acontecer parecido com você, mas você reage diferente. O Augusto Cury fala de janelas serial killers, né? Que de repente qualquer pessoa pode entrar numa depressão. Se essas janelas de repente se abrirem dentro da sua mente, você pode cair numa depressão profunda, inclusive. Sim. Então a gente tem que ter cuidado muito com os nossos pensamentos, né? Com o que a gente pensa e também as ações que a gente toma. Isso. A gente tem que ter qualidade de vida e qualidade de saúde mental, que a gente se esquece, que a gente acha que é só fazer o treino, o exercício físico, se alimentar bem, mas a gente também precisa cuidar da nossa mente. Então, o que é que eu posso fazer no meu dia a dia para prevenir? Né? A gente sabe que existem alguns fatores, como, por exemplo, a genética. Então, se na minha família eu tenho muitas pessoas que tenham depressão, eu posso ter uma tendência a ter. Né? Mas não significa que é uma condenação, que eu tenho que ter. Certo? Mas no dia a dia, quando eu dou palestra, eu costumo falar assim, que a gente tem que ver o suicídio não só na questão de eu pegar um revólver e atirar na minha cabeça ou botar a corda no pescoço. Eu preciso também ver, e isso serve para todo mundo, mesmo que eu não tenha depressão, ver o que é que de autodestrutivo eu faço na minha vida. E aí isso é uma reflexão para todo mundo. Porque ninguém está livre. Eu estou aqui, eu estou psicóloga. Nesse momento estou bem, com a minha saúde mental, ok, vocês também. Mas pode ser que aconteça alguma coisa na minha vida. A senhora está falando aqui, a gente pode matar a nossa vida dia a dia. Exatamente. Até de repente acontecer realmente algo que ou aconteça realmente o que eu teria para a própria vida. Né? Por exemplo, um diabético que come doce.
Ele sabe que ele não pode comer. Um que aquilo fumante vai que já está com câncer do pulmão e continua comprometido. fumando. O cara tá com problema no fígado, continua Exato. bebendo, ingerindo bebida alcoólica, né? Ou uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, pega um carro ou uma moto e vai dirigir até um determinado local. Ele não pode se matar? Um Pode. bocado de maconheiro que tem por aí, que sabe que fumar maconha, né? E droga por aí, daqui a pouco vai comer o cérebro deles aí tudo, né? É por aí. Por aí. Vamos por aí. Em relação, se tratando justamente dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, doutora, na verdade, o que está sendo feito neste mês de Setembro Amarelo? Isso. No Setembro Amarelo, além dos atendimentos que comumente a gente já faz, né, de acolhimento às pessoas que estão nesse tipo de sofrimento, nós fazemos atividades educativas, atividades coletivas, então palestras, porque a informação ela é muito importante. Bom. Tem gente que sofre com anos a fio, com aquele mesmo transtorno, aquela mesma dificuldade, mas nunca teve sequer uma mínima informação, apesar da gente estar nesse meio informativo aqui, que é o tempo todo informação em cima de informação, que é as redes sociais. Porém, tem muita gente que não tem esse conhecimento, esse entendimento. Certo. E aí, essas palestras, a gente dá a oportunidade da população também falar e perguntar. Hoje, a senhora está atendendo no NASF Atendo no NASF. todos os dias. No meu dia é de segunda a quinta-feira. Segunda a Mas quinta. a gente sai distribuído pelas todas as unidades de saúde da família do município. Então, toda unidade... Ó, já estou recebendo aqui, por exemplo. Boa tarde. Minha mãe era assim. Tinha depressão. E se entregou aos poucos, a ponto de vir a ter 9 AVCs. Depois de um tempo, perdeu a fala e, por fim, não quis mais nada. Ela se matou aos poucos. Isso, pode acontecer, né? Forte, viu? Infelizmente. Forte, muito forte, É. felizmente. Doutor, então, quem quiser procurar tratamento, pode procurar aqui em Laje do NASF. Quais locais Qualquer unidade de saúde Qualquer mais unidade de próxima saúde. da sua casa. E o pessoal vai indicar. Chega não é? lá, vai ter um enfermeiro ou um recepcionista, alguém que vai acolher e vai colocar um nome lá na lista de espera. E se for muito gente, a gente dá uma prioridade também, né? E tem outras unidades, como o CAPS, que é uma unidade de emergência. Isso. Então, a pessoa que está numa crise, ela pode ir diretamente ao CAPS. Durante todo o setembro, vocês vão estar na Feira Livre, orientando, Hoje nós profetagem. tivemos, né? Tiveram hoje, né? E em todas as unidades de saúde também a gente fez esse trabalho de educação. Doutora Cíntia, nosso tempo, infelizmente, é muito pouco, como eu falei, mas será assunto para a gente passar aqui 3. A minha vontade é continuar. Eu acho que seria bom, a gente fez até um dia, né? Trazer para que a gente possa falar mais. Porque, olha, como ela aqui. E liberar até o telefone para perguntas para as pessoas. Já está chegando aqui algumas perguntas. Vamos marcar para que possa voltar outro dia, para que a gente possa ficar 1 hora falando sobre isso aí, porque é um assunto que é de interesse, não é, do coletivo, da coletividade. As pessoas têm curiosidade. Até porque até aquelas pessoas que não tem ninguém com depressão na família, mas que tem interesse também de saber, porque de repente pode surgir. Sim. Não é verdade? Mas eu quero agradecer a sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Né? Que Deus possa abençoar vocês, porque não é fácil cuidar de pessoas, inclusive com esses problemas que a gente acaba absorvendo, para que Deus proteja vocês que trabalham com isso, que também não absorvam para a mente de vocês tudo isso que vem. E a gente sabe a carga que isso requer das pessoas, né? E também o empenho para você tirar uma pessoa de uma depressão, né? Sim. Doutora, parabéns e obrigado por sua presença aqui na rádio. Eu agradeço o convite, ficar em aberto, né? E a população dizer que procurem ajuda, falar é a melhor solução, né? Sinalizem para alguém. E se você está bem, acolha quem não está bem, porque um dia é outra pessoa, mas outro dia pode ser eu, Muito né? bem. E fica aqui disponível para a população dos nossos serviços. E agradeço o espaço e a cada ouvinte. Vamos marcar a o vocês. seguinte, a gente pode marcar para o começo do próximo mês, assim que terminar a campanha. Sim, senhor. Tá É certo? bom que traz até os dados também da verdade. campanha. Aproveite também, deixa aí, doutora, seu telefone para que as pessoas possam também, porque você atende particular também, claro, sim, né? Sim. Meu telefone é 81 DDD 99760 Peraí, mulher, fala devagar. 819 9760 9760 2679. 26 Rede 9 social. 9 760. Vou dizer de novo. diga. 99760 2679. Ou se não, o Instagram, pode entrar lá no meu Instagram, é @psicóloga Cíntia Moreira. E a gente pode marcar lá também. Muito bem. Um abraço. Muito Obrigado obrigada. pela presença. 1 da tarde, 33 minutos. 13h33. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos.